Bom, no vídeo passado, nós falamos do PAC como o primeiro sinal de que estava tendo uma mudança nas grandes linhas da política econômica brasileira, não necessariamente na parte macro de equilíbrio fiscal e controle da inflação, isso não estava, né, até comentei num certo momento, isso até dificultou a estratégia do PAC, porque o Banco Central não estava disposto a ficar baixando juros para estimular investimento, o Banco Central estava focado na inflação. Então, mas nessa grande, da parte de longo prazo, na estratégia de crescimento, ali começa uma guinada, talvez uma busca da volta do período lá dos anos 50 a 80, em busca daquele crescimento, que eu particularmente considero que está fora de cogitação, era outra época, aquele ano, e eu cobro muito que nunca se esqueçam que depois daquele ciclo teve um grande colapso, aquele próprio ciclo teve altos e baixos, nós vimos durante o curso, então todo cuidado é pouco com esse saudosismo, né? Viu nos anos 70 como a pobreza era alta no Brasil. Infelizmente a gente não tem muito dado para trás, porque era ótimo se tivesse PNAD desde os anos 50 para a gente entender melhor, ou até desde antes, esse processo. Mas a outra coisa que apareceu junto com o PAC, mais ou menos junto, né, mais ou menos na mesma época, é a volta do BNDES como grande financiador do investimento brasileiro, e uma volta entre aspas, né, eu sempre boto entre aspas, porque ele nunca deixou de ser um elemento importante aí, mas ele passa a ter uma nova função, né, o BNDES, no governo Fernando Henrique, ele estava muito associado a financiamento das privatizações, talvez infraestrutura um pouco, mas essa ideia das grandes empresas que seriam bancadas graças ao financiamento do BNDES, os campeões nacionais, tudo isso é parte dessa agenda de contra-reformas, no sentido de desmontar alguma das reformas, a direção da economia, pelo menos, dos anos 90, daquele período 90-85. Então, desculpa, 90-2005. Então, essa é o contexto que eu estou colocando, e é por isso essa volta, entre aspas. Bom, essa ação do BNDES, que já vinha acontecendo, com a crise de 2008 ela é reforçada. Isso por quê? Porque, bom, o que é a crise de 2008? É uma grande crise do sistema financeiro. O sistema financeiro colapsa. Grandes bancos nos Estados Unidos começam a quebrar. Qual é o efeito de uma crise financeira imediata? O que banco faz? Banco empresta dinheiro. Se você tem uma crise financeira, não tem canal de empréstimo. Se não tem canal de empréstimo, a economia começa a balançar. Isso nos Estados Unidos. O que o governo brasileiro pensa na hora? Já havia à disposição, né, do Estado mais ativo. Agora nunca, agora é minha hora. Por quê? Porque no Brasil nós temos vários bancos públicos. O maior banco de investimento é o BNDES, que é do governo. Aí você tem a Caixa Econômica, que é um grande banco comercial que financia a habitação, que é do governo. E você tem, eu não sei se é o maior, mas está entre os maiores bancos do país, o Banco do Brasil, que não é do governo, mas o governo é o principal acionista. Então, a Caixa e o BNDES é só do governo, é só dele. O Banco do Brasil tem acionista privado, tem que dar satisfação, mas ainda assim ele tem uma força muito grande. Então, pera lá, é a nossa hora, né? É a tua hora de brilhar, rapaz. Vai lá e brilha. E o BNDES aqui no nosso curso é quem eu vou botar o foco dessa operação, porque eu acho que foi quem mais brilhou, digamos assim, foi quem mais chamou para ele essa atenção. Falava-se muito de campeões nacionais. A boa parte desses campeões nacionais não deram, alguns deram certo, mas vários não deram. Aqui é probleminha de slides. Bom, esse é o desenho da crise, é só para vocês verem o que foi a crise. A crise nos Estados Unidos é uma queda brutal, né? Isso aqui é o maior índice de ação mais famoso dos Estados Unidos, o S&P 500. E aí vocês percebam que a queda que ele vem, né, ele vai de um patamar aí de perto, chegando em 1.600 e vem para um patamar abaixo de 800. Então ele cai mais da metade em pouco tempo. Isso acontece, os Estados Unidos tinha um mercado de financiamento imobiliário. Esse mercado começa a crescer e muita gente começa a pegar dinheiro emprestado para comprar residências, comprar casas, e começam a emprestar dinheiro para pessoas que não tinham, talvez, como é que a gente fala? Com pessoas com risco de crédito que devia ser muito alto. Só que esse dinheiro que estava emprestado para pessoas que talvez não pudessem pagar, eles ficavam compostos em vários fundos e eles sumiam quando você via. O cliente do banco, que estava botando dinheiro no banco, ele não via tão claro
o risco que estava acontecendo, né? São famosos subprimes. Aí, num certo momento, todo mundo achava, algumas pessoas sempre tem o chato, lembra quando eu falei no vídeo passado, né? Sempre tem o chato. Tem um filme, acho que é The Big Short o nome do filme, que é muito legal, que conta essa história. Quem gosta desse tipo de filme, recomendo muito. Eu acho que tem na Netflix. Se não tiver em algum streaming desse, há de ter. Tá certo? E que mostra um pouco o cara, é um cara de mercado que começa a desconfiar, dizer, isso aqui vai dar errado, então tem gente que não tem muita renda e está com muita casa financiada, isso aqui vai dar bomba, mas você é chato, você é pessimista, não é assim. O fato é que teve uma hora que desandou. E quando desandou foi muito feio e quebrou um dos principais bancos dos Estados Unidos, né, o Lehman Brothers, um banco com mais de 100 anos, foi para o chão. E isso gerou um pânico no mundo todo, exatamente o pânico da crise bancária, porque quando você imagina, assim, estou dizendo que isso vai acontecer não, viu? Eu sou chato, mas também não sou louco. Não tanto, né? Não tão pessimista, mas só para fazer um esforço aqui de exercício. Imagina se de repente um grande banco brasileiro, sei lá, Bradesco, quebra. Imagina o pânico no país. Porque muita gente tem dinheiro lá e vai perder. Muita empresa tem dinheiro lá e vai perder, porque o Bradesco quebrou. Então, a quebra de um grande banco, ela assusta. Primeiro porque ela pode levar junto outros bancos, depois que pode levar junto grandes negócios. O governo fica numa enrascada do tamanho do mundo, porque, por um lado, não é justo que o governo bote dinheiro para salvar grandes empresas. Por outro lado, afundar um grande banco pode ter um impacto tão devastador na economia que acaba sendo melhor ajudar. Então teve toda a discussão, será que existem empresas, especificamente bancos no setor financeiro, você pode pensar em geral, outras empresas fora do setor financeiro também foram ajudadas, que são muito grandes para falir, ou no inglês como se falava, too big, to fail. Será que tem essas empresas e o governo o que é que faz? O governo deve deixar quebrar uma empresa dessas ou ele deve salvar? Essa é uma discussão complicada, uma discussão que tomou conta dessa época. O governo americano acabou salvando, sim, salvando bancos, ajudou a própria General Motors, que já vinha balançou, o governo americano ajudou mais na frente. Mas, assim, é uma discussão complicada. Né? Você vê que isso escandalizou os americanos. Num certo momento, o cara estava no banco, o banco quebra, mas aí o cara chega e recebe um bônus de mais de 100 milhões de dólares. Mas como você está ganhando um bônus, cara? Você quebrou o banco. Mas tá. E é justo o governo estar bancando essas coisas. Foi uma discussão muito intensa nos Estados Unidos. E essa crise se alastrou para o mundo. Então você teve uma crise que pegou o mundo inteiro. E o Brasil estava naquele momento bom. Quer dizer, o Brasil era aquele cara que estava... Se chegou a minha vez, né? O Brasil era esse cara, assim, agora sou eu, passa a bola que a bola é minha. E veio uma pancada dessas. E aí o Brasil, que já vinha com essa ideia de que esse negócio de reforma é meio papo furado, isso aí não deu muito certo, essa história de mercado não vai gerar crescimento, talvez tenha sido o empurrãozinho que faltava para dizer, é isso mesmo, nós temos banco público e vamos usar esses bancos públicos para manter o financiamento, os canais de financiamento das nossas empresas e evitar que essa crise contamine o Brasil ou que essa crise venha com o menor impacto possível aqui para o Brasil. Curiosamente, no momento que essa bomba estoura, em 2008, o Banco Central, em um certo momento, ele eleva juros. As pessoas ficaram malucas criticando o Banco Central. Como que vocês elevam juros se o momento agora era de crédito, de facilitar o crédito e tal? Bom, o fato é que a crise não pegou tão cheio o Brasil, você teve uma queda de PIB em 2009, está aqui os números, depois eu falo, muito pequenininha. Em 2010 o Brasil cresceu muito. Então, assim, e por outro lado, a inflação ficou sob controle, considerando os parâmetros do próprio Banco Central. Então, aqui no slide eu digo que para impedir a crise de 2008 colocasse fim àquele ciclo de crescimento, né, o governo brasileiro aplicou uma série de políticas de estímulos à economia. Né, destaco essas usando o BNDES. Tais políticas tiveram sucesso em evitar a queda de crescimento, pelo menos no curto prazo isso aconteceu. De fato, em 2010, o PIB do Brasil cresceu 7,5%, o que é, cá entre nós, parâmetro de anos 50, 70. Né? Lá que a gente via esses crescimentos tão altos. Claro que o crescimento populacional é menor, então o PIB fica sempre... dificilmente vai crescer tanto lá você tinha uma população crescendo 3%, aqui você tem 1%, mas é número de impressionar. Também foi só em 2010, depois acabou a festa.
Então, em 2010, o PIB brasileiro, contra uma queda de 0,3 em 2009, aqui está 10, mas 10 cresceu, uma queda em 2009, tinha tido um crescimento de 5% em 2008. Um bom crescimento muito bom para padrões brasileiros, 5% em 2008. Né? Ali, eu estava preocupado com esse crescimento. Está crescendo muito, não tem base para isso, vai dar problema. Mas isso 2008. Aí vem a crise é no final do ano, então não atrapalha tanto, ela cobra o preço dela em 2009, mas pequena, né, perto do que aconteceu no resto do mundo e com esse crescimento espetacular em 2010. O presidente Lula, na época, disse foi uma marolinha, né, aqui no Brasil a crise foi uma marolinha, porque nós fizemos a coisa certa, e era muito difícil discordar nessa época. Muito difícil mesmo. Bom, então essa rápida recuperação da economia brasileira fazia um contraste com a recuperação lenta nos Estados Unidos, né? Falavam-se na grande recessão, numa estagnação de tempo, e boa parte da Europa, que também teve uma queda grande, também demorava a se recuperar. Então isso, de certa forma, legitimou as políticas usadas aqui. Então, por exemplo, está vendo? O Brasil que está certo, o Brasil que fez a coisa certa, porque lá recuperou. Então as pessoas acharam assim, acertamos, gol! Você vê que líderes brasileiros falavam que iam ensinar os europeus como é que fazia, essas coisas todas. O brasileiro é meio marrento, né? Então, a gente é meio marrento, a gente pensa que só os outros são, mas às vezes a gente também é. Então tem um pouco isso e tal, mas tinha essa visão. O Brasil está no caminho certo. Bom, uma das políticas, e uma importante na época, que é a que me interessa aqui, era chamado Programa de Sustentação do Investimento, PSI, que tinha como objetivo estimular o investimento de forma a manter a economia aquecida. Então a ideia era essa, não deixar o investimento cair para manter o aquecimento. Esse programa começa em julho de 2009, quer dizer, é uma resposta à crise, e só foi encerrado em dezembro de 2015. Até 2011, as ações do programa foram realizadas apenas pelo BNDES. A partir de 2011, o BNDES passou a contar com a parceria da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, mas o grosso desse programa foi no BNDES. Durante a vigência do programa, os desembolsos do BNDES aumentaram de forma substantiva. Em junho de 2009, mês anterior à implementação do programa, os desembolsos do BNDES, corrigidos pela inflação e acumulados em 12 meses, foram de 165 bilhões. Em julho de 2009, mês que começou, esse valor foi de 207 bilhões. Estou falando de um pulo considerável. O pico ocorreu em novembro de 2010, quando os desembolsos acumulados em 12 meses chegaram a 280 bilhões de reais. 165 antes para 280 bilhões. Apenas em julho de 2015, no acumulado de 12 meses, caiu de 200 milhões. Julho, já com a economia afundando, só aí que foi feito o ajuste. Em dezembro de 2015, o PSI foi oficialmente encerrado. Esse gráfico mostra para vocês os desembolsos do BNDES no PSI. Vamos dar uma olhada nele porque ele merece uma atenção. Como vocês podem ver, aqui, essa faixa mais clara, é o período do PSI. O desembolso é bem mais alto do que a média, mas como vocês podem ver também, ele já vinha subindo antes. Então ele dá um pulo com o PSI, inegável, está aqui, é fácil ver, né? Ver a olho nu, ele dá um pulo quando acontece o PSI, mas ele vinha numa tendência de crescimento anterior, por isso que eu digo que é difícil dizer quando começou. Não é porque o PAC é de 2007, mas o BNDES já vinha mostrando as garras um pouco antes, já tinha dado uma mão, mas aqui vai, para, aqui já vinha numa trajetória de alta. Tem a ideia de ajustar, o governo tem medo, aqui pega um pouco, né, a presidente Dilma, que ela toma posse aqui em 2011, por aqui ela diz, vai ser o PIBão, e aí o PIB não é tão grande, parece que ela se assusta e começa a querer estimular de novo, talvez aí tenha sido o tiro de misericórdia, mas durante o período fica muito alto. Aí finalmente cai em julho de 2015, quando a economia já desandou, não tinha mais como justificar, e a crise fiscal, a dívida tinha estourado, as manobras do governo estavam sendo expostas, então você acaba com o programa e aí os desembolsos do BNDES voltam a cair. Então você tem uma trajetória desse tipo. Bom, para conseguir estimular o investimento, o que o PSI fazia? O que o programa fez? O programa oferecia linhas de crédito subsidiadas para empresas que desejassem realizar investimento no Brasil. Que fique claro, o PSI não é o pior subsídio dessa época. Não é. Esse aumento aqui não é só o PSI, é o aumento geral do que foi o total de desembolsos do banco. Parte por causa do PSI, parte por outros programas, até que já haviam alto. Conforme o relatório de atividades do BNDES, referente ao período 2007-2015, isso quem diz é o próprio BNDES, assim,
Do ponto de vista teórico, o programa deve ser compreendido como uma redução do preço final de bens de capital, preço do bem somado ao custo de financiamento, quer dizer, você compra uma máquina, você tem que considerar o preço da máquina, mas também o quanto você vai pagar de juros, né, para financiar a máquina. Isso faz todo sentido. O PSI representava, portanto, um estímulo no plano microeconômico para que os agentes, as empresas brasileiras, alocassem mais recursos para o investimento naquele contexto. Eu chamo a atenção porque isso é um ponto que eu acho muito importante ter em mente, que é, na próxima unidade, nós vamos voltar a esse assunto, que é o seguinte: investir é fundamental. Ninguém vai crescer sem investir, mas investir pode ser ruim, investir pode ser perigoso. E às vezes a gente se toma por uma ideia do investir pelo investir. O importante é investir. E isso sai caro. Isso é um problema que leva a uma coisa chamada de má alocação de capital, que estudos internacionais sugerem que podem matar a produtividade. Ou podem, matar é um termo forte, mas que podem prejudicar muito a produtividade. E o Brasil tem um problema crônico de produtividade. Então, é ruim, né? É perigoso não é ruim, é perigosa. Ruim não é a palavra certa é perigosa, essa fixação com investir, levando às vezes a investimento. Não necessariamente, mas às vezes a investimentos inadequados, sacrificando um capital importante num país que o custo do capital já é muito alto. Bom, já tinha um tipo de subsídio que era chamado subsídio creditício, originado da diferença entre o custo de financiamento do Tesouro Nacional e a remuneração dos empréstimos do BNDES. Esse tipo é chamado implícito por não possuir uma rubrica específica no orçamento federal, de modo que seus impactos não possuem destaque no próprio orçamento. Vamos falar isso aqui com calma, porque isso aqui é sutil, mas é fundamental para entender o que estava acontecendo. Esse tipo de subsídio, ele tem a seguinte característica. O Tesouro pega o dinheiro, passa para o BNDES. Vamos supor que o Tesouro pegou o dinheiro a 15%, ou 20%, o número que vocês quiserem. Vamos botar 15%. O Tesouro pegou a 15%. O BNDES pega esse dinheiro e vai emprestar a 5%. Por quê? Porque o BNDES está querendo estimular a economia. Essa diferença fica na conta do Tesouro. E, portanto, vai virando dívida. Só que ela não está orçada. Ela não está no orçamento. Na realidade, é como se um técnico do BNDES pudesse criar um subsídio e uma despesa para o governo. E isso é complicado, porque a ideia é que quem cria despesas é o orçamento que tem que estar na despesa, sobre o crivo do Congresso. Então, o Congresso ele não controla o que está acontecendo aqui. De fato, é difícil controlar o que está acontecendo aqui. É um subsídio implícito e muito complicado. O PSI não é esse tipo de subsídio. Então, essa crítica não cabe ao PSI, mas cabe a vários outros empréstimos realizados pelo BNDES. O financeiro, então, quando a gente fala esse financeiro ou explícito, aí ele tem uma rubrica no orçamento federal. Por que é importante isso? E por que às vezes as pessoas, principalmente nessa época, isso aí é burocracia, tecnicalidade, mas não é. Quando você bota no orçamento, esse recurso vai brigar com outros usos do dinheiro do governo. Que outros usos? Por exemplo, a nossa Universidade de Brasília. Então você tem um orçamento, tem um tanto que vai ser gasto, e você diz, tanto aqui é para pagar militares na defesa, tanto aqui é para pagar professor, técnicos administrativos, para bancar a UNB, tanto aqui vai para a saúde, tanto aqui nós vamos mandar para o ensino fundamental, às vezes em parceria com os estados. Quem diz isso é o orçamento. Isso é uma lei. Todo ano o governo manda para o Congresso uma lei de diretrizes orçamentárias que dá as diretrizes para o orçamento e depois manda o projeto de lei orçamentária anual que dá o orçamento. Então, se você quiser saber quanto o governo está no orçamento do governo, quanto está se colocando para gastar em cada coisa, pode ir. Há pouco tempo o governo atual mandou para o Congresso a lei orçamentária anual, o projeto de lei orçamentária anual. Vocês podem ir na internet que vocês vão encontrar. Então, vocês querem saber quais são as prioridades do atual governo? Dá uma olhada nessa lei orçamentária. Aqui tem uma certa injustiça porque tem muita conta que o governo não consegue mexer. O orçamento brasileiro é muito rígido. Mais de 95% da nossa despesa ela é obrigatória. Não sei se vocês lembram aquele gráfico lá da Previdência que eu mostrei, as despesas obrigatórias, você bota lá Previdência, Folha e as despesas obrigatórias, né, ela leva mais de 95% do orçamento. Então a margem do governo é muito pequena, isso é um fato. Né? Quer dizer, o governo, por exemplo, vamos supor um governo que não queira a UNB.
ele pode até dificultar a nossa vida, mas ele não tem condições de dizer, o NB não vai mandar nada para vocês. Isso ele não tem, porque os salários têm que ser pagos, né? Então tem toda essa questão. Mas mostra, então se quiser ver do governo, não no sentido assim, da vontade discricionária do presidente da República, mas nessa combinação dessa vontade de que o presidente quer com as leis brasileiras, sai esse esquema de prioridade, está no orçamento. Então quando você bota um subsídio lá, isso está brigando com outras fontes de dinheiro. Ainda mais agora com teto, aí que isso é explícito mesmo. Você vai botar dinheiro aqui, então não vai para lá. Você quer botar dinheiro nessa conta, saúde? Tudo bem, joia, tem o direito. Mas aí você vai tirar da educação, ou da defesa, ou de algum lugar. Você vai tirar, não é? O subsídio explícito está nessa briga, está na briga do orçamento, está explícito lá. O governo está gastando tanto para subsidiar essas empresas. O implícito não está. Então, quando essa discussão pega fogo no governo Temer, porque há uma reforma que muda isso, nós vamos discutir isso na próxima unidade, esse ponto é central. Porque o que o governo Temer faz, de certa forma, é acabar com subsídios implícitos no âmbito do BNDES. E muita gente diz, mas aí não pode mais ter subsídio? Pode. Pode. Se aparecer um governo que acha importante subsidiar determinadas atividades, via BNDES, ele pode criar o PSI pode ser totalmente recriado, não impede a lei. Agora vai ter que disputar recurso, e isso é justo, isso é transparente. Também na minha avaliação, isso é uma ideia de democracia, né? O Congresso é que tem que dizer essas prioridades, né? O Congresso, essa é a função do Congresso. O Executivo executa, mas quem tem que dizer para onde vai para cá, vai para lá. O Congresso, claro que limitado pela legislação, pela lei, né? A ideia rule of law, ninguém está acima da lei, nem o Congresso. Ele pode até mudar a lei, mas se ele não mudar, ele tem que obedecer. E a mudança tem um rito, dependendo da lei. Então, esse ponto é bem importante. Está aqui, aí vou dar o exemplo, eu acabei dando o exemplo antes, mas suponha que o BNDES empresta diretamente a uma taxa, suponha que ele empresta 5% e o Tesouro pega o dinheiro a 10%. Então, tem duas formas básicas do Tesouro tratar com o BNDES. O Tesouro pega 10%, empresta aos 5% ao BNDES, que vai emprestar 5% e alguma coisa para o cliente. Duas, o BNDES pega o dinheiro a 10% e empresta a um pouco mais de 5% a seus clientes, né, porque ele tem o lucro dele, e a diferença que o BNDES, e essa diferença o Tesouro paga. Essa é a diferença dos dois subsídios. Você pode pensar que elas são muito parecidas, quer dizer, eu acabei antecipando essa discussão toda, mas repara, no primeiro, o Tesouro pega 10, empresta 5 para o BNDES. No segundo, o BNDES pega 10, empresta 5 para o cliente e o Tesouro paga a diferença. Então, presta atenção, o Tesouro banca essa diferença, presta atenção nisso. Então, eu digo, pode parecer muito parecido, mas vai dar do mesmo. Não é bem assim. Porque nos dois casos, o BNDES está emprestando uma taxa abaixo do mercado, e a diferença vai para o Tesouro. Isso nos dois casos, por isso que dá a impressão de ser parecido. Mas se você olha com mais cuidado, eu antecipei essa discussão, né, boca grande, falei demais, você vai ver uma diferença fundamental. Na primeira, não há um pagamento do Tesouro para o BNDES por conta da diferença de juros. Não há. O Tesouro se endividou, passou para o BNDES emprestou. Então, não há esse pagamento, não está explícito. Ele vai para a dívida, o pagamento existe, mas ele não está especificado, como eu digo, ele não está disputando recurso no orçamento. No segundo está. Então, na primeira modalidade, o Tesouro pega o dinheiro, repassa ao BNDES, que empresta a taxa de juros mais baixa. Na segunda, a empresa também pega na taxa de juros mais baixa, porém a diferença é paga pelo Tesouro ao BNDES. Então, tem que estar explícito para esse pagamento acontecer. Qual a relevância? Como eu disse, no primeiro caso, onde não há pagamento explícito, o Congresso não participa da discussão. A decisão fica por conta do corpo técnico do BNDES. Não há um debate na sociedade sobre o montante. Pode até existir um debate, o BNDES deve fazer isso, mas quanto? E para orçamento, essa é a pergunta fundamental, porque é o dinheiro que vai para lá e falta cá. Então, essa discussão que se perde nesse mecanismo implícito. No segundo caso, onde há pagamento explícito, o Congresso se manifesta, a questão é debatida na sociedade. É possível, por exemplo, debater se esses recursos não seriam melhores empregados na saúde, na educação, na segurança, ou se não deveriam ser simplesmente cortados, permitindo, talvez, quem sabe, vai sonhar assim longe, a redução da carga tributária, né? Quer dizer, deixa o dinheiro na mão dos donos originais do dinheiro. Então, essa discussão, aí, é claro, assim,
deve estar claro para vocês. Eu acho assim, eu sou muito crítico de subsídio, mas se vai ter que seja explícito. Que vai ter que seja explícito, para saber que tem uma disputa ali pelo bolo e que está indo uma parte para estimular essas empresas, não necessariamente grandes, mas essas empresas que trabalham com BNDES, geralmente grandes, que trabalham com o BNDES. A maior parte do dinheiro, grandes. Bom, então aqui para vocês verem os valores dos subsídios das operações do BNDES, esse dado é do Tesouro Nacional, ano a ano. E aí vocês podem ver que a maior parte dos subsídios do banco eram implícitos. Então, grande parte é implícito. E aqui está boa parte da crítica, né? Ninguém estava vendo esses subsídios. Esses subsídios estavam... Quer dizer, dava para ver se você botasse a lupa, mas não estava transparente esses subsídios. Né? Você vê que os subsídios explícitos eles são sempre menores. Todos os anos a barra preta é menor do que a barra cinza. Quais são os principais subsídios explícitos no Brasil? Muda de óculos. Minha Casa Minha Vida em primeiro lugar. De novo, ótimo. Você quer criticar o Minha Casa Minha Vida? Quer dizer, agora mudou de nome, agora é Casa Verde e Amarela, né? Critica, não tem problema, é o debate da sociedade. O que o governo deve fazer? Ele deve ajudar as pessoas a conseguir sua casa própria? Ou ele deve pegar esse dinheiro e investir em saúde? Ou ele deve investir isso em segurança ou educação? Esse é o debate saudável que qualquer sociedade tem que ter. O governo está tirando recursos das pessoas e das empresas, ele bota em algum lugar. Onde que ele bota? Viva o debate. Viva o debate, é assim que funciona a democracia. Depois, Fundo de Compensação de Variações Salariais e aí, finalmente, o Programa de Sustentação do Investimento. Ele é bem grande, né? Ele dá quase 50 bi, dá um pouquinho menos, né? Mas quase 50 bi entre 2003 e 2006 de subsídios. Esse está colocado. Aí vem Pronaf, que é o de agricultura familiar, a energia elétrica classe de baixa renda e etc, etc, etc. Vocês podem olhar qualquer um deles. Vamos agora para os implícitos, vocês vão ver como são bem maiores, né? Quer dizer, o maior aqui chega perto de 100. Vem aqui, já estamos falando de 150. Fundos constitucionais, os fundos constitucionais, esse é difícil de mexer, porque é o que vai para o Nordeste, FNE do Nordeste, FNO do Norte, FCO do Centro-Oeste. É difícil a beça de mexer. Quando o governo Temer estava tentando acabar com subsídios implícitos do BNDES, eu participei da discussão lá no Congresso, no Senado, para aprovação, era MP, eu acho que 777, eu não tenho certeza, mas era um númerozinho assim. E eu estava lá fazendo esse tipo de crítica que eu estou fazendo para vocês aos subsídios implícitos, quando um senador disse, por que você não critica por que você não critica os fundos constitucionais? E assim, meu Deus, agora complicou. E aí aquela saída pela tangente, né, que você diz assim, porque eu fui convidado para discutir o BNDES. Se o senhor quiser me convidar para discutir os fundos constitucionais, eu venho com todo prazer e os critico, mas não aqui, não agora, para não perder o foco que era o BNDES. Depois vem Fundo de Amparo ao Trabalhador, que também está nesse bolo, que também financia o BNDES. E aí vem os empréstimos da União ao BNDES. Então nós estamos falando aí de quase 150 bilhões nesse período. Aí vem o ProER. O ProER é aquele programa do Fernando Henrique para ajudar os bancos, para evitar banco quebrar. Né? Antes disso virar moda, a gente já fez aqui. E aí vem o FIES, olha o FIES aqui. O FIES aqui. Também é outro subsídio implícito, o FIES. O ideal é que todo subsídio implícito virasse explícito, para que se discuta. Para que se discuta no Congresso. E aí vamos ver o que vai ou não. Mas é difícil fazer isso e tal. Mas está aqui, então, os principais programas. É um bocado de dinheiro. Esse gráfico aqui, do ponto de vista da contabilidade pública, ele é horroroso, entendeu? Mas ele é bom para dar uma noção de tamanho desses subsídios, né? Subsídios é a barra aqui alaranjada. Se você olhar em 2016, os gastos do Tesouro com subsídio, eles vão ficar atrás do quê? Saúde, educação, assistência social, trabalho, defesa. Que são os grandes gastos do governo, né? Os grandes gastos do governo estão aí mesmo. Mas é um valor muito grande. Por exemplo, ele pagou mais do que toda a parte do judiciário, toda a administração, toda a parte da agricultura, toda a parte de segurança pública. Aqui registre-se, é importante ter em mente que a segurança pública, o grosso, é dos estados, não é da União. A parte de ciência e tecnologia, por exemplo, 5,78 contra 38,63. Aí vamos uma pergunta. E é por isso que a gente defende, porque essa discussão tem que ser feita no Congresso. O governo quer que o país cresça. Ótimo, faz sentido isso. O governo quer que o país cresça. Como se faz isso? Por exemplo, investindo em ciência e tecnologia ou financiando empresa. São dois caminhos. Não estou dizendo 100% num ou no outro. Não é 0,1 aqui. Não é binário. Ou esse caminho ou aquele. Mas qual é o mix adequado? Qual é o mix adequado?
Como é que se consegue desenvolver um país mais rápido? Com ciência e tecnologia? Ou com essas empresas que são beneficiadas do banco? É esse tipo de discussão que talvez, se fosse mais explícita, e tudo bem, vai dar embate, vai ter discussão. Vai um cara falar uma coisa, o outro vai dar entrevista dizendo que não, vamos nos exaltar, o que defende um vai dizer que o outro está fazendo causa própria, mas isso é do jogo. Esse é o jogo do debate. Mas talvez seja importante trazer isso, né? Então aqui é um bom exemplo essa parte da ciência e tecnologia, só para vocês perceberem o tamanho da coisa, o volume da coisa. Você vê, a UNB em 2016, o orçamento dela deve ter ficado 1,7 bi, um negócio desse. Então tá aqui a UNB, né, bem menor do que isso aqui. Se você pensar o sistema todo, é outra história. Bom, apesar do grande volume de recursos utilizado do PSI pelo BNDES em geral, nós vimos que não é só o PSI, a taxa de investimento no Brasil não parece ter sido afetada de forma significativa. A gente não tem uma taxa de crescimento tão grande. Eu tenho um texto que foi feito por mim, pelo professor Antônio Nascimento Júnior, do nosso departamento de administração, né? É bom ter um cara do ADM, porque eles entendem a empresa melhor do que a gente da economia. E pelo Adolfo Saxida, que é o atual secretário de Política Econômica do governo. Esse texto foi publicado como texto para discussão do IPEA em 2018, então ele não era ainda o secretário de Política Econômica, né? Porque ele entrou junto com o Paulo Guedes, foi o Paulo Guedes que botou ele no governo. E a gente tenta avaliar isso, qual é o impacto do BNDES. É muito difícil fazer essa avaliação, em macro ainda nem se fala, né, com dados agregados, mas a gente tenta, vamos ver o que dá. E a gente começa com essa observação aqui. Esse gráfico aqui lembra aquele outro dos desembolsos, só que aqui é por ano, em vez de 12 meses, fecha o ano, né? Então você vê claramente aqui aquele aumento. Vamos lá, onde está 2009? 2009 está aqui, então o salto do PSI fica aqui. E dá para ver que a partir de 2005 vem uma tendênciazinha de subida, né, já em 2006. Então você vê que é defensável, que 2005, 2006, você pode falar 2007 com o PAC, por aí você começa a transição. Qual é o sucesso do PSI? Por que o PSI e a ação do BNDES foi muito bem vista inicialmente? É esse V aqui. É esse V aqui. Que V é esse? Isso é a taxa de investimento no Brasil, essa taxa em azul. O que acontece? Ela cai em 2009, crise mundial, cai, mas ela recupera muito rápido. E isso acontece junto com essa subida de desembolso do BNDES. Então, essa parte final aqui não existia, tá? Essa parte final aqui, ela é dado mais recente. Quando a gente estava discutindo em 2010, você só via até aqui. Quando a gente estava discutindo em 2011, você só via até aqui. Então não vale olhar para cá e falar. Isso aí é cheating, né? Você está trapaceando, porque isso aqui apareceu depois, né? Esses dados aqui foram posteriores. Eu acho que esse penúltimo aqui, idade é terrível, é 2015, né? Então isso aqui só apareceu em 2015, amigo. Não apareceu antes, não. Mas você vê que inclina já antes de 2015, 14, 13, a partir de 13 a ladeira abaixo começa, né? Em 2015 é a ladeira do BNDES, mas do recurso do BNDES, mas o investimento começa antes. Então, se olha para cá, sucesso. 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 Deu certo. Recuperou o investimento. Então, o programa de sustentação do investimento fez o que tinha que fazer, sustentar o investimento. Talvez se ele tivesse acabado aqui, o problema também não fosse tão grande. Mas ele continuou. Ele continuou até 2015, como nós já dissemos. Aí eu peço para vocês olharem esse outro gráfico aqui. Esse outro gráfico ele tem a média das taxas de investimentos, a taxa média de investimento e a taxa de investimento do Brasil. Média das taxas de investimento dos países do mundo. Então é do mundo. Vamos olhar esse média das taxas, é um negócio mais delicado. Vamos olhar para essa taxa média de investimento no Brasil e no mundo. Esse aqui é o Brasil, o triangulinho. Esse aqui é a taxa média de investimento no mundo. O que a gente está observando que acontece no mundo? O mesmo V do Brasil. Então, o V aconteceu no mundo, não foi só no Brasil que teve esse V. Se eu olho a média das taxas de vários países, eu vou encontrar esse mesmo V. Então, a gente levanta a questão nesse trabalho, o Adolfo e o Júnior. E aí, será que foi mesmo? Será que dá para dizer que foi o BNDES que fez isso? Será que dá para dizer que isso veio do BNDES ou é um fenômeno que ia acontecer de qualquer jeito? O que motiva a gente é esse aqui, né? Ver que o V acontece dos dois jeitos. Bom, aí a gente faz uma comparação com vários países da América Latina mostram esse mesmo V, então a gente vai questionando. E aí, assim, o grande problema de discutir isso é porque é o seguinte, a pergunta que se quer responder nessas horas é o seguinte, eu teria que comparar o Brasil com o Brasil sem o PSI.
Mas quando você quer testar um remédio, você faz um grupo de pessoas, bota aqui, sei lá, 10 mil pessoas, outro grupo de 10 mil pessoas. Esses grupos são muito parecidos entre si, e aí tem técnicas para selecionar esse grupo, pode ser, dependendo do tamanho, faz de aleatório, se quiser segmentar para garantir que a proporção de homens e mulheres, ou de raças, ou de gordo e magro, você põe um remédio do coração, isso importa, mas tem técnicas, não vamos entrar nessa discussão. Você faz esses dois grupos, um toma o remédio, outro toma o placebo, e você avalia na comparação. Né? Você não avalia só quem tomou o remédio, nem só quem tomou o placebo, porque não faz muito sentido. Você tem que fazer a comparação. E aí vem o drama do cientista social e do macroeconomista nesse meio. Nós não temos essa comparação. Eu não tenho um Brasil sem PSI. Eu só tenho o Brasil com PSI. Então é como se eu quisesse testar um remédio olhando só quem tomou o remédio, porque eu não tenho outro grupo que não tomou. E isso dá um monte de problema. Boa parte dessa discussão que a gente está vendo aí em relação a remédios, potenciais remédios para a Covid, está no centro disso. Porque se você olhar, tantas pessoas tomaram remédio e, sei lá, 100 pessoas tomaram remédio, 80 ficaram boas, 20 não ficaram, logo esse remédio tem 80% de chance de sucesso. Esse argumento, ele não é legal. Esse argumento não é bom. Independente agora do remédio, se você não quer entrar nessa discussão do remédio, é só para chamar a atenção de vocês. Porque você não comparou com quem não tomou o remédio. Então você vê, quando vai testar a vacina, um teste legal, bem feito, você faz o grupo, tratamento e controle. Um toma placebo, outro toma o remédio. Ninguém sabe quem tomou o quê, ninguém sabe o que está acontecendo. Depois você vai saber quem foi quem, e aí você compara os dois grupos. Então é assim que se avalia o efeito das coisas. E essa é a maneira correta de fazer, nessa comparação. Mas, de novo, quando a gente vive nesse mundo da macroeconomia, das ciências sociais em geral, nós não temos essa possibilidade, porque só tem um Brasil e ele fez o PSI. Então eu comparo com outros países. Comparação ruim, porque os outros países têm a história deles e não é legal. Mas você não pode comparar o Brasil, sei lá, com o México, com a Turquia, ou seja, quem você compara tem problema, é claro que tem, mas é o que tem para fazer, então a gente compara. É bom. E aí tem uma técnica que foi desenvolvida por alguns economistas, ele queria resolver o seguinte problema. Ele queria saber o impacto dos ataques terroristas no País Basco. Qual foi o impacto disso? E aí vem o velho problema. Eu só tenho o País Basco, só tem um País Basco, né, que é uma região da Espanha, o País Basco. Só tem um País Basco. Então eu só posso olhar o que aconteceu no País Basco. Eu não tenho um universo paralelo onde tem um País Basco que não teve terrorismo, que era isso que eu precisava. Aí eu comparava um com o outro. Joia. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Nem dá para pegar 10 mil com terrorismo, 10 mil regiões sem terrorismo e ver o que acontece, porque nem tem tantas regiões assim no mundo, e nem muito menos você vai fazer ataque terrorista para fazer experiência de macroeconomia. Pelo amor de Deus, né? Ninguém é louco a esse ponto. Então, esse economista ele desenvolveu uma técnica que quer dizer, eu vou criar um País Basco sintético. Então, eu vou combinar outras regiões da Espanha e vou gerar uma região artificial que parece muito com o País Basco até começarem os ataques terroristas. E depois eu quero ver o que acontece. Bom, nós aplicamos essa técnica, eu, Adolfo e o Júnior, nós geramos um Brasil sintético e comparamos investimentos. Cuidado aqui, porque esse gráfico tem zoom. Então essa diferença aqui não é tão grande, não. Tá? Esse aqui é de 17,5 para 20, como esse aqui é por cento, né? Então não é tão grande, não. Vem junto. O que acontece é que, se você reparar, eles continuam juntos. Aqui foi o PSI. Eles continuam juntos, até mais juntos. Então esse Brasil falso, onde não houve o PSI e que eu criei combinando outros países, ele não está muito diferente desse. Se vocês pegarem lá do País Basco, é uma diferença grande, que aí ele diz, olha, isso aqui foi o terrorismo que fez. Então, nossa conclusão no artigo é que o PSI, afinal de contas, não teve tanto impacto. A gente não analisou essa queda, porque nosso objetivo era o PSI e acaba aqui. Talvez as políticas que o Brasil fez, não só o PSI, mas o pacote de políticas que o Brasil fez, ele não tenha tido muito efeito aqui, mas ele explica essa queda gigante em relação ao outro Brasil. O Brasil que não aconteceu, o Brasil do universo paralelo, onde não foram feitas essas políticas, ele não tem essa queda tão forte do investimento. O que é curioso é o que acontece em outros países aqui da região. Eles têm uma queda na segunda metade da década passada, tem uma queda um pouco antes, mas não tão forte como a do Brasil. Nós deixamos no ar isso, o nosso ponto era mais aqui, e a nossa conclusão, então, foi de que o PSI, afinal de contas, foi muito caro e muito pouco efetivo. Isso é um texto para discussão, a discussão está aberta, a gente não quer bater o martelo, tem outros autores, tem autores, por exemplo, que dizem que ele antecipou o investimento. Então, você ia investir
não é inconsistente com o nosso resultado, né? Porque a gente aqui é um resultado, a gente não está teorizando sobre isso, a gente está só tentando medir. Mas a ideia é o seguinte: suponha que você ia comprar uma máquina em 2015, você estava planejando isso. Aí vem o PSI e diz, não, estou te dando um baita subsídio, aí você compra agora. Se isso é verdade, quando chegar em 2015 você não vai comprar a máquina, porque suponha que a máquina dura 20 anos, por exemplo. Então, caminhão pode ter acontecido isso. Os caras iam trocar de caminhão em 2017, 2018, mas aí o PSI tinha um foco muito grande em caminhão. Então, muita gente correu para comprar caminhão. Talvez esses caminhões daí deixaram de comprar lá na frente, explicaria essa queda. Então, tem várias explicações possíveis. Pode ser uma antecipação de investimento, né? Então, tem várias explicações possíveis. Eu não quero dizer que esgotei o assunto, mas é porque é um resultado que eu acho legal. Assim, a gente acabou que não tocou muito para frente para publicar, porque o Adolfo virou autoridade, né? Virou secretário de Política Econômica. Esse é um cargo importante e está ajudando aí o país. Depende de como é que você olha o governo, se você achar. Eu acho que ele está ajudando, embora eu tenho muita crítica à política econômica, mas há um esforço ali. Vamos ver, cada um com sua interpretação, né? Essa é outra discussão. De vez em quando fazem uns debates aí, faço questão, é só que eu não quero trazer muito para a sala de aula, mas que é um grande amigo. Mas assim, algumas ideias do governo, por exemplo, a reforma tributária, os caras mandam uma coisa, eu já não achei muito boa, né? Coisas ali esquisitas, mas aí sai muito pior. Eu por mim, derrubava, dizia, não faz mais, mas eu não estou no governo, né? Às vezes é fácil falar de fora. Bom, encerrando essa unidade, pegando aí o fecho dessa unidade, aquele otimismo todo do final da década passada, ele é abalado no começo da década atual. Se em 2009 não foi o ano da crise, mas se 2008 ou 2010, antes da crise de 2008, ou 2010, você falasse que a gente estava caminhando para uma crise, todo mundo, isso é maluco, você não pode dizer isso, isso não tem sentido nenhum. À medida que vai andando a década, essa década vai andando 2011, 2012, 2013, esse otimismo vai morrendo e as pessoas vão começando a ficar preocupadas com o destino do Brasil. Bom, não precisava dizer duas vezes, eu tô com um probleminha aí nos slides dessa unidade, eu não sei porquê. O investimento da época do PSI não trouxeram o crescimento esperado, pelo contrário. Isso a gente pode afirmar. A efetividade é uma discussão e tal, mas isso aqui eu posso afirmar. Você fez um programa gigante de investimento e quando você chega no final do ciclo do programa, quando você chega em 2015, a economia, em vez de estar crescendo, está caindo mais de 3% ao ano. Então não aconteceu. Culpa do PSI? Eu não estou dizendo isso, não aqui, mas o crescimento esperado não aconteceu. São pouca história das reformas. Culpa das reformas? Não sei dizer. Mas que o crescimento não veio como se esperava também é um fato da vida. Mas aqui não veio também. E aí você tem um novo colapso da economia. Na realidade, lembra um pouco aquele movimento dos anos 70, que você tem um crescimento gigantesco, a década começa com um milagre e termina com um colapso. Então, de novo, nós tínhamos claro, em outras proporções, mas nós tínhamos uma euforia e terminou num colapso. Talvez isso seja um padrão que mereça melhor investigação. Por que essas euforias terminam em colapso? Na minha avaliação, vamos discutir isso na próxima unidade, que aí vai ficando cada vez mais recente, porque nessa euforia você acaba investindo mal. E aí o preço chega lá na frente. Para terminar a unidade, 3 capas da revista The Economist, que eu já tinha falado com vocês, pegando 3 momentos diferentes. O primeiro, o Brasil decolando. Depois, o Brasil estourou isso, né? Tinha um ponto de interrogação ainda, mas você vê o foguete decola, aí o foguete, isso aqui tem alguns anos, acho que é 2003, 2011, eu estou tampando aqui o último, não estou conseguindo ver, mas tem um lag aí nesse período. Eu dei uma trapaceadinha ali em 2003, 2013 e 2015, né? É bom de aula assim, a gente dá um pause e trapaceia. Então é 2003, 2015. Então em 2003, né, o Brasil decolando. Depois, 2003, bom, se eu anotei deve ser, mas aí depois o Brasil, agora será que deu tudo errado? O foguete vai cair. Finalmente, em 2015, nós estávamos no nosso pântano, né? Então, eu acho que simboliza bem esse período da euforia, do agora vai, para a queda, e a queda no meio de um pântano, que ainda é pior, né? Porque se você cai num lugar bom, você levanta. Mas cair num pântano é de lascar, porque você fica preso ali naquele pântano, e estamos nesse pântano até agora, nós não saímos desse pântano ainda, e para piorar tudo, a gente ficou doente no ano passado. Quer dizer, o mundo ficou, mas a gente ficou junto, então a gente estava no meio do pântano quando
a doença pegou a gente, né? Então, uma situação desesperadora. Não é à toa que os números, quando você olha para hoje, os números desse ano são muito ruins, crescimento de pobreza, volta da fome, mas é porque realmente foi A gente sempre fala assim, né? Porque se estivesse bem, a gente também ia dizendo, que péssima hora. Na hora que a gente vai ficar bem, vem a pancada. Então, quando a gente está mal, na hora que a gente está mal, às vezes é meio jeito de falar. Mas o fato é que o Brasil vinha se arrastando, teve um buraco, caiu na crise feia, começa em 2014 a cair, se você olha trimestralmente, mas em 2014 ainda fica no zero, não é bom. Em 2015, 2016, quedas gigantes, e quando começa a recuperar, muito devagarinho a partir de 2017. Essa discussão desse colapso, o que aconteceu, quais as mudanças na política econômica, como é que isso aconteceu, é o tema da nossa próxima unidade, a nossa unidade 5. Então, essa unidade 4, eu estou encerrando aqui, agradecendo a atenção de vocês. Até lá, então, até a próxima unidade.